Sabe, pessoal, eu estava vendo aqui um livro que a Denise está lendo, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E nesse livro existem aqui inúmeras afirmações positivas para ressignificação de paradigmas internos. Não só afirmações, mas ele explica, ele dá exemplos, ele conta pessoas que ele atendeu e que tiveram resultados através dessas afirmações, e ele cria então algumas afirmações para que sejam mais específicas para determinados objetivos. É um livro que me marcou muito e que com certeza é um livro para a gente consultar várias e várias vezes ao longo da nossa vida. Fala também que eu já emprestei ele. Hã? Fala pra ele que eu já emprestei ele para uma pessoa em situação. Ah, verdade. A gente... E ele fez um resumo em 2 dias e que a vida dele mudou, se era o livro ou não. Voltou ao que era antes, mas se era um livro ou não, eu não sei. Tá, é verdade. Nós encontramos uma pessoa em situação de rua certa vez e nós resolvemos ajudar essa pessoa, mas a gente embarcou de cabeça mesmo nessa ajuda. Nós dedicamos a nossa vida, os momentos que a gente podia, todo o nosso sentimento, toda a nossa intenção, todo o nosso comportamento para ajudar essa pessoa. E uma das coisas que a Denise fez foi dar esse livro para ele, que ele queria muito ler. E ele leu esse livro em 2 dias e fez um resumo ainda, que ele e a Denise têm o mesmo padrão de conduta para absorver o conteúdo. Eles escrevem, né? Eu sou mais preguiçoso, eu não escrevo. Mas enfim. E ele fez o resumo e ele disse que algo mudou muito dentro dele. Ele passou a adotar esses comportamentos aqui, passou a adotar essas afirmações, a fazê-las, a acreditar. E eu vou explicar, eu fiz essa introdução para explicar mais ou menos como isso acontece dentro de nós, né? Como que afirmações, ficar fazendo afirmações, elas trazem as coisas para nós, como que nós conseguimos atingir nossos objetivos. A nossa conduta aqui, principalmente no Ocidente, por sermos países em sua maioria cristãos, nós temos uma conduta de pedir. Então as nossas orações, as nossas meditações, as nossas preces, elas são em pedido. Eu peço, pelo amor de Deus, eu peço por favor, eu imploro para que algo seja me dado, para que Deus me conceda algo, me entregue, me dê, me forneça aquilo que eu quero. Quando você parte para o Oriente e entende o sistema filosófico deles, você entende um paradigma diferente em relação ao nosso, em relação a esse pedido, né? No Oriente, nas tradições orientais, como o taoísmo, o hinduísmo, que engloba aí diversas religiões, existe uma busca muito grande para encontrar o Deus interno, ou seja, essa conexão interna que existe com Deus. Então eles não olham para fora, eles olham para dentro. Nós do Oriente imploramos para fora, nós do Ocidente, eles no Oriente olham para dentro. Lá existe uma busca muito grande por algo que se chama iluminação, que é esse encontro interno com o nosso centro, com essa centelha divina que existe dentro de cada um. É por isso que existe a expressão Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Ou seja, a centelha divina em mim está reconhecida. Isso não significa que nós, enquanto ego, somos o próprio Deus ou nos endeusamos. Não é isso, não se trata disso, mas se trata de encontrar um ambiente interno dentro de nós
que possui essa conexão profunda com essa divindade, com esse eu supremo, com o que Carl Jung chamou de self, individuação, né? Com o que as sociedades esotéricas chamam de centelha divina. Enfim, existe essa conexão interna. Então, muito dessas afirmações positivas vem dessa ideia do Oriente. Então, a gente para de pedir e começa a nos projetar para dentro de nós, ao encontro com essa força interna que reside em algum lugar no nosso centro e que nós temos livre acesso a essa força e que nós podemos utilizá-la para criar em conjunto, ou seja, co-criar a nossa realidade externa. É uma metafísica, é uma alquimia interna que também reflete na alquimia externa. Então, se a gente estuda, por exemplo, a psicanálise, a gente percebe que a realidade externa é uma projeção da nossa realidade psíquica. Nós projetamos na vida o que nós temos dentro. E isso vai ao encontro com esse pensamento de que algo de divino existe dentro de nós. E aí sim, quando a gente está em contato maior com essa energia interna, nós conseguimos projetar realidades mais próximas dos nossos desejos, mais próximos dos nossos objetivos, mais sublimes, mais felizes, que nos deem mais satisfação. Dito isso, e a partir disso, então, a postura muda. Perceba, a postura deixa de ser um pedido e passa a ser um eu manifesto, eu externalizo, eu crio, eu cocrio, eu realizo. Então eu paro de esperar que algo aconteça, eu paro de esperar que alguém me dê algo e passo então a manifestar esse algo, a usar essa energia divina para, através das minhas ações, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, eu manifestar. Mas não basta que eu pense nisso. Esse encontro interno com essa energia, com essa força, ele precisa ser de corpo, de alma e de espírito. Ou seja, eu preciso do psiquismo, dos meus sentimentos alinhados em relação a esse propósito. Então não basta que eu pense, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero, sei lá, um exemplo banal aqui, um carro, quero uma casa, né? Mas eu quero um emprego, quero ganhar dinheiro, mas se dentro de você, o seu sentimento, os seus paradigmas, e aí a gente fala de subconsciente, e eles dizem o contrário, você não consegue, você nasceu para ser pobre, você nasceu para não ter as coisas, para de acreditar nessas bobagens, deixa de sonhar, que quem sonha não vai para frente, enfim, qualquer tipo de crença, e aí nós chamamos isso de crença limitante, bloqueia essa manifestação. Então eu penso que quero uma coisa, mas na realidade, no meu sentimento, e é esse sentimento que manifesta grande parte das coisas que nós manifestamos. Então existe aí uma dissonância cognitiva muitas vezes. Eu penso uma coisa, mas sinto e faço outra. E esse sentir e fazer é que me gera o resultado. O pensar, ele precisa estar alinhado com esses sentimentos. Na neurociência, houve um tempo em que nós pensávamos que o ser humano, a personalidade, seu psiquismo, era imutável, né? Uma célula neural, por exemplo, quando ela morria, ela não era substituída. Então nós nascíamos, o pensamento era que nós nascíamos com X neurônios, íamos perdendo essas capacidades. Ao longo da vida não existia regeneração celular como acontece com outras células. Na cultura mais recente, descobriu-se que o nosso cérebro ele provoca neuroplasticidade. Além de regenerar algumas células, ele também estabelece novas conexões. Através dos dendritos, ele se conecta com outros neurônios e formam-se então outra rede de pensamentos, outros paradigmas mentais.
outras ideações relacionadas à vida. Então, através dessa fisiologia, dessa anatomia, nós percebemos que fisiologicamente, neurologicamente, existe essa renovação, essa nova conexão, essa neuroplasticidade, né? E a partir daí, então, começou-se a perceber que era possível, e muito possível, mudar o que nós, com energia interna, com força, colocássemos como intenção, como objetivo para as nossas vidas. Então, existe uma dinâmica de feedback, onde o meu cérebro produz as minhas ações, meus pensamentos. Produz não, ele é uma interface, ele intermedia essas ações, esses pensamentos, esses sentimentos. E, em contrapartida, nós também, através da nossa vontade, através desse eu mais profundo, colocamos objetivos para que essa máquina cerebral ela possa manifestar esses desejos que nós temos, né? Somente através desse respirar, dessa percepção do meu eu mais profundo e de assumir o controle sobre esses pensamentos, sobre esses sentimentos. Essa é uma questão muito importante, porque só nós, no nosso reino terrestre conhecido, temos a capacidade da autoconsciência. O que é autoconsciência? Nos observarmos no espelho e nos reconhecermos. Nos observar os nossos próprios pensamentos, sentimentos, ações, como se a gente se desprendesse de nós mesmos e pudéssemos ter um panorama sobre o que estamos pensando, como estamos agindo, como estamos sentindo. Tudo isso pode ser observado por nós mesmos, por essa consciência, esse eu mais profundo que eu havia dito nos posts anteriores. Então, a partir desse eu, nós conseguimos estabelecer vontades dentro de nós e então mudar primeiro esse mecanismo interno e depois manifestar lá fora. Outro grande aliado disso é a epigenética. Houve um tempo em que nós cientificamente acreditávamos que a genética determinava tudo. Tem no código genético, é obedecido e a gente está fadado a isso a vida toda. Um exemplo banal que eu atendo também, banal porque é comum. Pai alcoólatra, o filho também herdaria então essa tendência ao alcoolismo. Sobre a visão genética, o filho também se tornaria alcoólatra. Isso se tornaria uma corrente porque dentro desse sistema deles, genético, isso se perpetuaria. A epigenética descobriu que existem alguns marcadores biológicos que ora ativam, ora inativam. Um desses marcadores é a metilação, tá? Ou seja, mesmo que nossa genética expresse algo através da nossa vontade, dos nossos comportamentos, né, principalmente, nós conseguimos inativar algumas manifestações genéticas, ativar outras. Ou seja, a epigenética nos revela que vontades e comportamentos pessoais interferem na manifestação genética. A gente consegue mudar algo que geneticamente estaria programado para nós. Perceba como tudo vai se conectando e como tudo vai se encontrando, indo ao encontro disso que a gente vem falando no início do vídeo. Então, quando a gente fala sobre afirmações, a gente fala sobre ressignificação, nós não estamos falando de coisas ilusórias, de coisas que não têm nenhum embasamento, que são só criação da cabeça de meia dúzia de metafísicos loucos ou de gente de fé louca. Não se trata disso. Se trata de possibilidades reais de mudança. Mas, como eu disse, eu preciso sentir, eu preciso acreditar. E para que eu acredite, eu preciso limpar, desbloquear, ressignificar paradigmas, pensamentos,
padrões de pensamento, hábitos que eu tenho dentro de mim, que eu herdei da minha família através de gerações, que eu aprendi com a sociedade em que eu vivo. E é nisso que eu digo, às vezes a gente nasce e não imagina que somos agentes nessa sociedade. A gente imagina que nós devemos seguir o fluxo. E muitas vezes, só quando a gente assume o controle a nós mesmos, só quando nós nos autoconhecemos, nós percebemos que somos agentes nessa sociedade também. Que a gente é capaz de mudar o que não concorda, o que não gosta, o que não está certo. Entende? Mudar comportamentos que vêm de geração em geração. Então nós somos os agentes. Agentes do nosso próprio destino, agentes da sociedade. E nós só conseguimos fazer isso quando nós mudamos internamente, quando nós nos colocamos primeiro a nos auto-observar e depois a identificar o que precisamos mudar internamente, esse processo de mudança. E uma das formas é através dessas afirmações aqui. Quando nós nos colocamos em um Ho'oponopono, em uma sessão hipnótica, em uma condição interna de abertura de sentimentos para que algo aconteça, e passamos a afirmar, a realizar afirmações positivas, né? Nós estamos trabalhando internamente para romper as barreiras, os paradigmas, as amarras internas, para quebrar crenças limitantes e então instalar novas crenças. Por quê? Nosso subconsciente, ele funciona da seguinte forma: ele não raciocina o que é certo, o que é errado, não tem moralidade no subconsciente, não tem opinião. Ele apenas acata e passa a trabalhar dia e noite defendendo esses programas. Muitos desses programas são instalados quando nós somos crianças, do 0 aos 7 anos, por coisas que observamos, por situações que vivenciamos, por paradigmas que a nossa família implanta em nós, ou que as nossas relações nos implantam, né? Imprintam, ressoam em nós por condicionamento genético, enfim, por uma série de fatores. Nós vamos formando a nossa personalidade, o nosso modo de pensar, de sentir, de agir, né? De enxergar o mundo, os nossos filtros mentais. E nós vamos para a idade adulta com esses filtros, e as coisas que acontecem na nossa vida são em decorrência dos relacionamentos que nós temos, os resultados dos trabalhos, quanto a gente estuda ou se dedica para algo que gosta ou não, quanto a gente assume um trabalho que nós não gostamos e deixamos o que nós temos de habilidade de lado, enfim, uma série de fatores que são manifestados através dessas crenças, esses filtros do nosso subconsciente. E para alterar alguma coisa do subconsciente, neuroplasticidade, epigenética, para a gente alterar alguma coisa, são necessárias duas funções básicas, ou uma ou outra, ou as duas. Um grande impacto emocional, uma situação em que algo extraordinário acontece e mexe, derruba as nossas crenças. Um exemplo comum, por exemplo, é que a pessoa vai no médico e o médico fala: ó, se você não parar com esse hábito, beber, cigarro, enfim, você vai morrer, ou você vai desenvolver uma doença grave, né, que vai te levar à morte. Isso cria um choque de realidade dentro daquela pessoa. Então ela tem uma decisão: ou eu paro com aquele hábito, ou eu continuo e cumpro a sentença do médico, né? E muitas vezes a pessoa muda. Por quê? Porque isso suscita nela medo, isso traz ela de volta para a realidade, isso coloca ela frente a frente com a realidade, quebra as crenças, os paradigmas internos. Então essa é a primeira forma da gente mudar algo dentro de nós. Ou a gente tem um encontro
sobrenatural, ou a gente tem... Todos esses são exemplos de que a gente pode mudar através de um impacto emocional profundo. A segunda forma é através das repetições. Então nós pensamos ser possível mudar algo. Então nós criamos uma conexão cerebral relacionada a isso. E nós vamos pavimentando esse caminho neural através das repetições. Todos os dias eu sinto, eu penso, eu acredito, eu me abro para que aquilo aconteça. Eu penso, eu sinto, eu me abro para que aquilo aconteça. Então eu preciso me colocar nessa condição, preciso me colocar numa condição interna, alinhada com pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, para que eu possa mudar esse paradigma, para que eu possa manifestar dentro dessa condição. Eu uso como auxiliar, então, as ferramentas de meditação, as ferramentas de afirmações. Por que eu preciso desse estado interno? Porque nós temos uma barreira chamada de faculdade crítica. Então, se alguém fala, afirme isso, fale isso, pense isso, e você é alguém muito racional, que precisa muito ver para crer, você acaba bloqueando o livre acesso desse conteúdo dentro de você. Isso não permite que isso entre, porque você tem uma faculdade crítica que bloqueia esse acesso. Você não acredita nessas coisas. Então, não acreditar é um caminho para não mudança. Quando eu não acredito, nada muda. Eu continuo sempre no mesmo ciclo de vida. Se eu quiser mudar, e toda essa conversa é como um espelho, ela serve para mim, principalmente, e para você que está assistindo. Tá? Deixa eu ler uma afirmação aqui, por exemplo, para vocês. Sucesso, vamos ver. O que tem aqui sobre o sucesso? Deixa eu achar aqui já. Uma grande afirmação é: eu sinto o sucesso em mim. Eu permito que o sucesso interno se manifeste e transborde para o mundo e para as outras pessoas. Eu permito que nessa ressonância o sucesso também venha até mim. Eu permito que o sucesso se manifeste de forma integral, como sucesso realmente, e não o que eu penso sobre o sucesso. Porque sucesso, porque prosperidade é algo que engloba diversos aspectos da nossa vida e não apenas um ou dois aspectos. Então eu permito, eu me abro para que livremente o sucesso que a minha é destinado venha até mim e eu possa manifestá-lo no mundo. Então esse é o pessoal, e nessa conversa toda, ó, não vai dar para ver, tá de cabeça para baixo. 48 minutos de pedalada, mais 2 minutinhos e eu encerro aqui. Passou rápido, né? Falei bastante, mas é isso aí. Bom dia, até daqui a pouco.